E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Ambev. A gente vai dar uma olhada nos dividendos que a empresa pagou ao longo do tempo para a gente conseguir efetuar um cálculo de preço justo com base em pagamento de dividendos. A gente também vai olhar para as lucratividades que a Ambev trouxe nos últimos anos para a gente conseguir calcular qual que é a capacidade de pagamento de dividendos que a empresa possui. Antes da gente iniciar, a gente está aqui no Suno Notícias para a gente ver qual que é o valor de preço justo tanto para o BBA quanto para o BTG. Então aqui para o BBA a recomendação é neutra, ou seja, nem comprar nem vender, porém o preço-alvo de R$ 17, valor superior ao valor atual que a ação está sendo trabalhada. E para o BTG, mesmo esquema, recomendação neutra, porém com um preço-alvo um pouco inferior, na casa de R$ 15, mas também superior ao valor atual. Aí agora a gente vai dar um pulo aqui na minha planilha para a gente ver como que ficou o meu valor de preço justo com base em pagamento de dividendos e a capacidade de pagamento de dividendos. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos. E se você já curtiu a ideia desse vídeo ou se você já curte o canal, já acompanha a gente, senta o dedo aí no like. E se você ainda não tiver inscrito, se inscreve aí, dá essa força para o canal crescer. Quando a gente vem aqui na minha planilha, a BEV3 no valor atual de R$ 13,28, ou seja, já está inferior àqueles 15 ou 17, mas a recomendação é neutra. Então vamos dar uma olhada aqui como que fica nos cálculos aqui da planilha. Dividendo esperado eu coloquei aqui 5%. Aqui poderia ser 5, 6, 7, o número que você deseja receber em dividendos com base nos seus investimentos. Você poderia achar 5 pouco aqui e preferir métricas de 6, 7 para cima. Mas a realidade é que Ambev, Itaú, CPFL tem algumas ações que é muito difícil de você conseguir se posicionar a dividendos muito elevados. Geralmente, essas ações mais defensivas, elas têm dividendos um pouco mais reduzidos do que outras ações que te expõem a um certo risco ou incerteza maior. Então é por isso que eu utilizei 5% aqui para a gente fazer os cálculos de preço justo com base nos dividendos. Dividendos pagos por ano aqui de 2019 a 2023, a gente monta essa relação por alguns motivos. A primeira é para a gente acompanhar se os dividendos oscilam muito ao longo do tempo ou se eles são mais recorrentes. A segunda é porque aqui abaixo a gente faz o cálculo do dividendo médio dos últimos 5 anos. Aqui a gente consegue visualizar que a média dele ficou de 62 centavos e aqui ao lado o dividendo dos últimos 12 meses, que seria esse de 2023, em 73 centavos. Quando a gente vem aqui para o preço justo com base no dividendo médio e seguindo por esse 5% aqui de dividendo esperado, o preço justo ficou na casa de R$ 12,31, um pouquinho abaixo do valor atual que a ação está sendo trabalhada. Quando a gente olha o preço justo com base nesse último dividendo aqui de 2023 e seguindo por essa métrica de 5%, o preço justo ficou na casa de R$ 14,60, ou seja, dando a sensação que o valor atual fosse mais ou menos ali um valor justo, porque você teria um pouquinho de margem ali de valorização. Aí agora vamos dar uma olhada nas lucratividades que a Ambev trouxe ao longo do tempo para a gente ver tempo de retorno de investimento e capacidade de pagamento de dividendos. Quando a gente vem aqui ao lado, o valor de mercado de 209 bi, lucratividades por ano de 2018 a 2022. Mesmo esquema para a gente ver se oscila muito as lucratividades, se elas são mais recorrentes. Aí aqui abaixo a gente faz também um lucro médio. A lucratividade média ficou na casa de 12 bi 256 milhões, e a lucratividade aqui de 2022 na casa de 14 bi 457 milhões. Aí agora a gente vai ver um indicador que chama preço-lucro. Ele é um indicador de tempo de retorno de investimento. Mas muito cuidado com ele, porque o resultado que der ali ele é apenas um norteador, ele não é um resultado estático, ou seja, ele vai mudando ao longo do tempo, porque ele é um indicador de preço dividido por lucro, ou seja, o preço sobe ou desce, o lucro sobe ou desce também. Então o resultado desse indicador ele muda ao longo do tempo. Então ele é para te nortear nessa tomada de decisão sua. A gente poderia interpretar que resultados de 10 para baixo seriam positivos, isso quando a gente olha para outros fatores, claro, não apenas para ele, mas quando a gente olha para geração de caixa, lucratividades recorrentes, todas essas outras métricas, métricas de endividamento, tudo isso gera uma sensação de que 10 para baixo poderia ser positivo. Mas não é que de 10 para cima é ruim. Depende muito de cenário de mercado. Se a empresa é mais defensiva, ela trabalha a indicadores, a métricas mais elevadas, porque ela já tem uma certa recorrência de resultados e ela gera uma tranquilidade para o investidor, porque é uma empresa que já se provou no tempo, já trouxe muitos anos de lucratividade. Então, geralmente, os investidores se dispõem a pagar mais por esse tipo de ação. No caso aqui, o preço-lucro com base no lucro médio ficou em 17, ou seja, se a Ambev trouxesse essa mesma lucratividade aqui e distribuísse todo o lucro, levaria mais ou menos 17 anos para você ter o retorno do seu investimento. Já com base na lucratividade de 2022, ficou na casa de 14 anos e meio.
São métricas elevadas? Quando comparadas com outras empresas, outras oportunidades, poderíamos dizer que sim. Porém, como é aquele detalhe que eu comentei, recorrência de resultados, uma empresa mais defensiva, com endividamento baixo, tem muita grana em caixa, então é normal que ela trabalhe com métricas mais elevadas. Eu não acho 14,5 muito ruim. Eu acho que depende do que você quer como investimento. Se você quiser uma empresa que te gera muitos dividendos, que tenha um retorno de investimento muito rápido, talvez a Ambev não faça esse perfil. Porém, se você quer uma empresa ali mais geradora de caixa, que tem mais previsibilidade de resultado, endividamento mais reduzido, o que traz uma segurança maior para o investidor, aí você consegue adequar a sua carteira num mix de relação de risco-retorno e você vai tendo empresas nesse perfil. Aí, quando a gente vem aqui abaixo os dividendos com base no lucro médio, a capacidade de pagamento de dividendos ficaria entre 1,46 até 5,86. Aqui, distribuindo a totalidade dos lucros, teríamos um dividendo ali razoável. Geralmente, a Ambev distribui nessas métricas de 80% a 100%, então poderíamos dizer que aqui ficaria um pouco até que aceitável ali dentro daquele padrão de 5%. Já na capacidade de pagamento de dividendos com base no último lucro aqui de 2022, um dividendo de 1,73 até 6,91. Aqui, distribuindo de 75% para cima, já bateríamos aquela métrica de 5% esperada. Então, até o momento, a questão de preço, preço-lucro e capacidade de pagamento de dividendos, principalmente quando olhado para os últimos resultados aqui de 2022, para mim gera a sensação de que, no mínimo, a ação estaria ali no seu preço justo. Ela ofereceria um dividendo razoável, um tempo de retorno de investimento compatível com o porte da empresa e uma capacidade de pagamento de dividendos também nesse padrão. Não seria um dividendo absurdo, mas seria ali um mix de risco-retorno envolvido com esse tipo de investimento. E só para a gente complementar um pouquinho, uma parte que é legal quando a gente olha para a Ambev e faz jus àquela relação de risco-retorno é aqui, ó, dívida bruta 3 bilhões 717, disponibilidades 17 bilhões 641 milhões, dívida líquida 13 bi 923 milhões, ou seja, a Ambev fica sentada ali em um caixa muito robusto. Isso traz muita segurança, é uma empresa que o endividamento dela é muito reduzido frente ao caixa que ela possui de disponibilidade e isso gera diversas possibilidades para uma empresa, principalmente em cenários mais adversos. Então, isso daqui é todo um diferencial também, porque a empresa não teria esse risco com o endividamento. Então, minha opinião final é que a Ambev poderia ser uma opção, ao menos para estudo, para aquele tipo de pessoa que está buscando essa empresa mais defensiva, uma relação de risco-retorno ali, que entenderia que não teria um dividendo absurdo, um retorno de investimento super rápido, mas que teria ali uma empresa que sempre traz ali suas recorrências de lucratividade, não teria tanta exposição a risco de endividamento e seria mais uma empresa no perfil defensiva para a carteira. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque é você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu o vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal se não tiver inscrito, dá essa força aí pro canal crescer. Eras isso e abraços!